Filme número 156, chegando aqui no canal do Ariel Selba, críticas de cinema by Ariel. Fique tranquilo, aqui não tem spoiler, pode assistir à vontade mesmo antes de ver o filme citado. Falando em ver, pesquise no canal, já temos muitos filmes aqui contados, talvez algum que você não tenha assistido esteja aqui com a crítica, certo? O filme de hoje é uma sugestão de uma pessoa que assistiu aqui uma outra crítica, é o DLDL, né? Ele escreveu, olha só, recomendo O Predestinado, um dos melhores filmes, e também a série Dark, certo? Aqui falamos só de filmes, né? Então eu segui aqui o conselho do nosso amigo e assisti esse filme, e olha, não me arrependi, hein? Mais um filmaço da série, ou que tem o assunto viagem no tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe que é o meu assunto preferido. Obrigado, DLDL. Você quiser contribuir, deixar alguma sugestão de filme, basta escrever nos comentários. Vamos ao enredo, e o filme começa com uma técnica que é muito utilizada no cinema. Vou comentar daqui a pouco sobre isso. Essa técnica em que a narrativa começa no meio da história, né, em vez de começar no início, com um agente então que viaja no tempo e tenta desarmar uma bomba que explode e queima o seu rosto. Alguém se aproxima e o ajuda a pegar seu dispositivo de viagem no tempo, trazendo-o para um hospital no futuro. Enquanto o agente está se recuperando da reconstrução facial, ficamos sabendo que ele estava tentando impedir o ataque à bomba do terrorista Fizzler. É isso, lá em Nova York, em 1975. Depois de sua recuperação, né, ele recebe sua última missão. O agente vai para 1970, lá em Nova York, como um bartender. E ele começa uma conversa, então, com um dos clientes. O cliente John revela a ele que escreve verdadeiros artigos de confissão sob o pseudônimo A Mãe Solteira. Este pseudônimo é explicado por sua biografia. Ele cresceu como Jane em um orfanato. Quando adulta, ela se candidatou para a Space Corp, mas foi posteriormente desqualificada por causa de uma condição médica. Ela conheceu um homem por quem se apaixonou, mas depois o homem desapareceu. Acontece que a Space Corp era, na verdade, a agência temporal, e esta agência agora queria recrutá-la. No entanto, Jane engravidou do seu ex-amante, a agência rompeu o contrato e mais tarde seu bebê foi roubado. Além disso, ela descobriu ser intersexo, né, que é quando uma pessoa tem os dois sexos, e que o parto levou a complicações que exigiam que se apresentasse como um homem. Desde então, John tem vivido uma vida amarga como a mãe solteira. Essa é um pouquinho da história, então, deste filme, contando aqui o início dele, mas tem muita coisa interessante por acontecer. Assista porque vale a pena. O filme é lá de 2014, tem 97 minutos de duração, a direção dos irmãos Michael e Peter Spearing. O elenco traz o Ethan Hawke no papel secundário, e também tem a Sarah Snook no papel principal. O gênero ficção científica. Temos o lançamento que foi lá em 28 de agosto de 2014 no Reino Unido, Estados Unidos dia 9 de janeiro de 2015, no Brasil 19 de fevereiro de 2015, o idioma é inglês. Valores: o filme custou 5,4 milhões de dólares. Não temos aqui o valor arrecadado, apenas o custo baixo, né? Custo baixo para um filme, 5,4 milhões de dólares. E a crítica, vamos a ela, todos os detalhes principais desse filme, pontos positivos, negativos, e também a minha nota. Na verdade, não vou destacar nenhum ponto negativo. Realmente o filme é muito bom, tem vários pontos positivos, vou trazer os principais para você. Como eu citei já lá no começo, é mais um daqueles filmes que mostra uma cena que é do meio do filme, e depois o filme volta no tempo, literalmente nesse caso. Isso aqui no cinema tem um nome específico, se chama In Medias Res, ou algo assim, né? É a técnica literária essa que eu citei anteriormente. Nesse caso tem a cena e também tem um diálogo bem interessante lá no começo, que é na verdade uma cena do futuro. A história do filme, como eu já citei antes, é sobre viagem no tempo, mas isso não parece. O filme começa de uma forma diferente, se você não sabe da sinopse, enfim, você talvez nem imagine que seja sobre este assunto. Achei muito interessante o começo do filme, então, a forma como ele nos é apresentado, e começou já surpreendendo. São cenas bem interessantes, bem legais. Gostei muito, muito bom. Já me deu uma boa impressão desde o comecinho, e isso com certeza seguiu até
o final. Segundo ponto positivo é mais um exemplo de filme que conta uma história, que é uma pessoa sentada contando histórias para alguém. É bem parecido com o filme Ninfomaníaca e também outros que já contamos aqui no canal, basta pesquisar, você vai encontrar. Eu gosto muito desse tipo de filme, o pessoal vai contando e aí a cena é mostrada conforme a ideia que a pessoa quer passar. Isso é realmente muito legal, gosto muito dessa técnica nos filmes. Terceiro ponto positivo, nos mostra o paradoxo da predestinação. E mostra aqui de uma forma bem interessante. São coisas de viagem no tempo. Quem não domina muito esse assunto ou não gosta, talvez não saiba do que eu estou falando. Mas eu dei uma procurada aqui nas definições desse paradoxo. Para quem conhece o tema também, sabe que paradoxo é o que mais tem quando envolve assunto viagem no tempo. E a melhor definição que eu encontrei para este paradoxo, que também se chama paradoxo de Bootstrap, ou ainda paradoxo ontológico, é então o paradoxo da viagem do tempo em que as informações ou objetos podem existir sem ter sido criados. É algo interessante, algo até impossível para muitos, mas que se torna, entre aspas, possível então através da viagem no tempo. É interessante, é louco. Bem-vindo ao assunto viagem no tempo, e esse é um dos pontos mais fortes desse filme. A todo momento vemos o paradoxo da predestinação. Quarto ponto positivo, aquela cena em que o nosso protagonista desce as escadas me fez refletir. Quem no lugar dele faria isso? Até eu comecei imaginando em colocar isso como ponto negativo, porque ele desceu, ele questionou, mas desceu de forma bem tranquila. Mas há uma resposta a essa pergunta que eu fiz, né? Quem no lugar dele desceria da forma que foi? Você faria isso? Você que já assistiu aqui esse filme, eu poderia considerar aqui, então, que ele desceu de forma muito fácil, e como eu disse, poderia até ser um defeito, mas eu voltei atrás, porque eu digo quem desceria, porque da forma como foi acontecendo os fatos, seria como praticamente você descer para a morte, né? Você aceitar esse risco, com certeza muita gente não faria, então pareceu muito fácil ali no filme. Mas tem itens a destacar, né? A questão da curiosidade. A curiosidade pode fazer a pessoa sim descer as escadas, como ele fez no filme. Tem também a questão de que cada cabeça pensa de forma diferente. O que é lógico para mim pode não ser lógico para você, etc. Então, por esse motivo, eu relevei isso aí. Achei que o mínimo aconteceu, que é ele questionar. Ele ficou imaginando, por que eu vou descer aí? Você está falando a verdade? Você quer me matar? Enfim, ele questionou várias vezes, até que por fim acabou indo e aceitando tudo que vinha na sequência. Quinto ponto positivo, inclusive não considerei isso negativo, e pelo contrário, considerei um ponto positivo porque não me fez refletir sobre isso, né? Então, se fez refletir é porque é bom. Quinto ponto positivo, eu sempre, quem acompanha aqui o canal também sabe, eu costumo trazer, sempre que há, né, frases inspiradoras no filme, que nos ensinam algo. E a frase que eu destaquei nesse filme é a seguinte, né? As pessoas te usam para obter o que elas querem. Essa frase é dita durante o filme e é uma dura realidade da maioria dos seres humanos. Não é verdade? As pessoas se usam para conseguir aquilo que elas querem. Também tem outra frase legal, que é aquela: a partir de agora você terá que encarar um dia de cada vez como as outras pessoas, né? Supondo que viagem no tempo poderia ser possível, essa pessoa não precisa ir um dia depois do outro, ela faz o seu futuro, né? Apesar das consequências. Então é algo que também me fez pensar aqui, é verdade, nós seres humanos normais, na verdade todos nós, né? Porque a viagem no tempo não existe, então todos nós temos que encarar um dia depois do outro. Então, duas frases legais que eu separei aqui nesse filme. Sexto ponto positivo, o diálogo no bar. Para mim é talvez a melhor cena, o melhor ponto do filme. Tanto a questão que eu já citei, dele contar as coisas e daí a cena aparecer, mas a própria forma como é feito esse diálogo, a mesa de sinuca, ambos bebendo juntos, enfim, toda essa conversa, todo esse diálogo, achei muito bacana, muito bem idealizado. Sétimo ponto positivo, a futura mãe solteira sabia que não deveria amar ninguém, pois isso atrapalharia sua carreira.
mas ainda assim ela se deixou levar por apenas uma paixão momentânea que acabou arruinando toda a sua vida. Quem nunca? Atira a primeira pedra. O amor é algo que chega sem avisar, não é verdade? Isso é muito bem mostrado. Ela não queria envolvimento, mas pela situação ter acontecido de uma forma que foi atraente para ela, aí é aquilo que sempre se fala, né? O amor à primeira vista, a pessoa fala o que você quer ouvir, enfim, são vários os motivos que fazem alguém se apaixonar. Ela tinha em mente, focado isso, que não queria ninguém perto dela, e já que foi tão perfeita a forma com que ela conheceu essa pessoa, que a paixão acabou acontecendo, né? E como eu disse, arruinou a vida dela. E por último, até perdi as contas aqui, se eu não me engano é o 9º ponto positivo, né? Como todo filme do gênero, né, nos mostra que as nossas escolhas vão definir o nosso futuro. Não só os filmes do gênero, mas a nossa vida é assim. Todas as escolhas que você fizer vão definir o seu futuro. Então tá aí, muitos pontos parecem sem lógica durante este filme, e isto eu iria colocar aqui como ponto negativo. Inclusive, filmes de viagem no tempo têm esta característica, coisas sem lógica, mas aí a lógica está justamente em não ter lógica. Temos os paradoxos, enfim. Mas então, como eu dizia, eu ia pôr isso como ponto negativo, mas, quando eu cheguei ao final do filme, o final clareia muita coisa. O final respondeu às perguntas que eu tive durante o filme, ou seja, não é defeito não, porque no final é explicado, muito bom, perfeito. E esse filme me deixou uma dúvida. Você que está assistindo aqui esse vídeo, está ouvindo o que eu estou dizendo, talvez você tenha a resposta, deixa nos comentários. Quem era o pai da criança original? É daqueles filmes que nos deixam então pensativos, tem vários filmes parecidos com este, todos sobre viagem no tempo, que eu comentei a mesma coisa. Se o filme nos faz isso, né, nos faz refletir, a maioria dos filmes você assiste, olha, você sai do cinema ali, daí chegam as luzes, se tem alguém com você, você conversa um pouquinho e dali uns minutos já não fala mais do filme, não é verdade? Esse aqui não, esse é daqueles que você vai falar por um bom tempo, porque ele te deixa com minhocas na cabeça, te deixa pensativo. E essa questão aí de quem é então o pai da criança original, fica essa incógnita, esse paradoxo, né? É na verdade um paradoxo. Você que vai assistir com certeza vai ter a mesma impressão. Deixe nos comentários tudo que você achou com relação ao filme e também sobre a minha crítica, se você gosta ou não aqui desse nosso trabalho. Deixe seu like também, nos ajuda a saber se você gosta ou não, para mudarmos ou mantermos o trabalho avante, certo? Eu falei isso do pai original, enfim, mas sem mais detalhes. Não vou, como eu disse no começo, eu não conto, não estrago a surpresa, não trago spoiler, né? Apenas um pouquinho do enredo, justamente para deixar você a par do que vai acontecer. Mas o filme em si, ele é bem complexo, bem interessante. Talvez se você não goste do tema Viagem no Tempo, pode não te agradar como agradou a mim. Mas se você gosta, tenho certeza que este é um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores filmes que tratam deste assunto. Como não tem defeitos, como eu já destaquei, como pelo menos eu não achei nenhum defeito, pelo menos não relevante. O filme me fixou na cadeira do começo ao fim, este é o requisito para a nota, portanto, 6 estrelas, é um filme que eu assistiria novamente com toda certeza. Muito bom, orçamento baixo, mas mostrando que é possível sim fazer um bom filme, mesmo com um baixo orçamento. O Predestinado, lá de 2014, Predestination, no filme original em inglês, filme australiano, mais um filme que eu trouxe aqui pra você, tá bom? Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo filme.